Meu Deus. Engata na parede. Então, gente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite para todo o nosso pessoal do Facebook que nos acompanha. E eu espero que gostem da nossa conversa de hoje. Hoje a nossa recepcionista da casa nos entregou umas pequenas mensagens. E eu vou ler para vocês uma das mensagens bem bonitas. Que diz assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar as esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Essa é uma frase do Emmanuel, explicando, gente, o que é o reino de Deus, né? Que o reino de Deus somos nós mesmos, com a nossa consciência tranquila de que somamos alegrias, diminuímos males, multiplicamos esperanças e dividimos a felicidade. Então, para começar, a gente vai ouvir uma música que o Patrick vai cantar, tocar para a gente no violão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Então tá, gente, com essa música que o Patrick nos cantou e tocou, já estamos em oração, em conexão, né? Então, que cada um conecte com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, sintam eles presentes, iluminando, protegendo, abençoando cada um, para que a gente entenda o conteúdo dessa palestra, mas que principalmente esse entendimento faça sentido para nós e nos torne pessoas melhores. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre mais um fato extraordinário protagonizado por Jesus. Nós vamos falar da transfiguração dele. E quais são as implicações espirituais desse fato? Tá? Então, isso está lá em Mateus, né? É citado um dos fenômenos mais bonitos que aconteceram na história de 3 anos do apostolado de Jesus. E nós vamos ver a interpretação espírita disso. Tá? Pode passar. Então, gente, essa é a imagem de Jesus transfigurado, ou seja, totalmente iluminado. Ao lado direito dele está Moisés e ao lado esquerdo dele está Elias. Vamos lembrar que Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus ter vindo aqui para a Terra. Elias viveu 700 anos antes de Jesus ter vindo aqui para a Terra. E ali estão Pedro, Tiago e João. Tiago e João, irmãos, né? E eles viram esse fenômeno acontecer. E aí nós vamos tentar entender, mas o que significa isso? Jesus iluminado, a presença de Moisés, a presença de Elias. Parece uma coisa, um fenômeno, né? Mas nós temos como explicar isso. E é isso que é a nossa proposta de hoje. Então, antes de falar disso realmente, vamos falar um pouquinho das pessoas envolvidas nessa história. Então, vamos falar sobre o Pedro, o Tiago e o João. Bom, eles eram os 3 apóstolos mais chegados a Jesus. João, o evangelista, ele era pescador e ele foi designado por Jesus para cuidar de Maria. Exilado lá na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse e foi o único dos apóstolos, dos 12, que teve morte natural. O João, quando ele começou a fazer parte do apostolado de Jesus, ele era um garoto. Talvez ele tinha 13, 14, 15 anos, não se tem certeza disso, mas ele era um garotinho, tá? E foi o único que ficou velhinho e morreu de doença. Os outros todos foram mortos, exceto Judas, que se suicidou, né? Então, e quando Jesus foi crucificado, ele falou para João, né? João, esta é sua mãe. Mãe, este é seu filho. Então, o João realmente ficou com a Maria. E aí, só que como ele não foi morto, ele foi preso lá numa ilha. Ele ficou trancado lá numa ilha grega e lá ele recebeu mediunicamente todo o Apocalipse que está na Bíblia. O Apocalipse, que é uma parte bastante complicada, porque é uma parte muito cheia de figuras, de linguagem, que a gente tem dificuldade de entender. Mas foi o João que nos trouxe o Apocalipse lá na velhice dele. Depois nós temos que estava junto ali o Tiago Maior, que era irmão de João, e foi um dos primeiros dos apóstolos que desencarnou, ele foi morto. E o Pedro, né, que todo mundo conhece, o famoso Pedro, Simão, né, ele era pescador, ele é considerado a pedra angular do cristianismo, porque depois que Jesus morreu, o Pedro fundou a Casa do Caminho, que era como, hoje em dia ela é considerada a primeira igreja, mas era um lugar onde eles acolhiam todas as pessoas necessitadas.
seja doentes, sejam miseráveis, sejam abandonados, todo mundo vinha lá para a casa do caminho, né? E quando a gente fala em Pedro, a gente só lembra dele porque ele negou Jesus, né? Então, isso é muito triste, porque ele era um apóstolo muito querido e muito amado por Jesus. Certamente todos nós faríamos o que ele fez, pelo medo, né? Imagina os soldados procurando Jesus e perguntam, esse aqui, ó, você conhece Jesus? E ele, não, eu não vi, né? Então, assim, quando então o galo cantou pela terceira vez, ele viu que Jesus tinha falado certo, ele realmente negou Jesus, né? Mas ele era um líder e ele aparece em todas as narrativas evangélicas. Ele estava grudado em Jesus o tempo inteiro, e lembrando que Jesus praticamente morava na casa do Pedro. Era onde ele passava a maior parte do tempo. Vamos adiante. Bom, 6 dias depois, agora nós vamos ler o texto evangélico, gente, tal qual está aqui na Bíblia. Tá? A Bíblia é sagrada, não é nenhuma Bíblia dos espíritas, porque isso não existe, tá? A verdadeira Bíblia é a Bíblia, tá? Então, isso aqui que a gente vai ler agora é um texto tirado certinho da Bíblia Sagrada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Quando fala alto monte, isso pode significar que eles tiveram uma elevação de frequência vibratória, né? E lá no alto do monte, ele transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, os três estavam vendo Jesus, Moisés e Elias, e os três conversando. E Pedro, tomando a palavra, disse assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, ele ainda a falar, né? Então Pedro ainda estava falando, veio uma nuvem luminosa e cobriu eles. E da nuvem saiu uma voz que dizia o seguinte, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. Imaginem, gente, vocês estão lá no alto do monte, o amigo de vocês que é Jesus, fica todo iluminado. De repente vem uma nuvem, sai uma voz, né? Quem não iria ficar com medo? E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E eles, erguendo os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Tinha desaparecido Moisés, tinha desaparecido Elias, a nuvem tinha desaparecido, Jesus não estava mais luminoso. E descendo eles do monte, Jesus ordenou o seguinte para eles, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Olha só, então ele pediu, não contem para ninguém isso que vocês viram, até que o Filho do Homem, que era ele mesmo, seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, Jesus já estava informando para eles que era o último período dele ali, né? Isso quem nos fala, quem nos conta é Mateus, lá no capítulo 17, dos versículos 1 a 9. Vamos lembrar quem foi Mateus? Mateus também foi um dos apóstolos de Jesus. Mateus era o único dos apóstolos que era alfabetizado, porque ele era cobrador de impostos, né? Todos os outros 11 eram analfabetos, né? Então, o Mateus provavelmente escreveu isso aí de próprio punho. Agora vamos então ver adiante.
Pula isso aí, que isso aí agora não vai dar para explicar. Os conhecimentos sobre reencarnação, tá? Então, nós, na doutrina espírita, acreditamos na reencarnação, que nós temos uma vida só, em várias existências, nós reencarnamos. A mediunidade, que é essa capacidade de os espíritos falarem através de um médium, de escreverem através de um médium, né? Enfim. A causa e efeito, ou seja, o que eu planto, eu colho. O karma, que eu fiz de errado ou que eu fiz de certo, um dia eu resgato, né? Numa forma de débito ou crédito, né? Espíritos da natureza, quando a gente fala que Jesus acalmou a tempestade, a gente está falando de espíritos da natureza. Do livre-arbítrio, Deus nos dá essa possibilidade, temos livre-arbítrio, podemos seguir o caminho que quisermos, só que as consequências são de acordo com como esse caminho é levado. Vidas em outros planetas, que está se tornando cada vez mais evidente e cientificamente comprovado. A evolução, tudo isso aí não é história do espiritismo, gente. Isso já veio dos hindus, os hindus já falavam isso muito antes de Cristo. Os egípcios já falavam, os gregos, os persas, tá? Agora vamos deixar bem claro isso que está aí, ó. O conhecimento teórico não nos distingue. Não adianta a gente vir aqui para a casa espírita e se matar de estudar. Se aprofundar, estudar. Isso é muito importante, nós fazemos isso. Mas não é isso que vai nos distinguir. O que distingue o espírita é o conhecimento aplicado, é o desenvolvimento dos sentimentos. Eu posso ser um super conhecedor de tudo, mas se o meu coração não está acessível e se eu não consigo ter sentimentos, eu ainda não entendi a mensagem da doutrina espírita. A transfiguração do Cristo é uma das mais belas cenas narradas no Evangelho e que, segundo a tradição, aconteceu 40 dias antes dele ser crucificado. Tá? Então, 40 dias antes da crucificação, certamente foi o dia que ele subiu lá no monte e ficou transfigurado. Bom, o livro A Gênese, que foi o quinto livro que o Kardec escreveu, né? No capítulo 14, ele explica o que é uma transfiguração. Lá diz assim: nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito e que se refletem no corpo físico. Semana passada, nós já conversamos aqui na palestra sobre o que é perispírito, né? Então, esse fenômeno, eu já vou explicar de novo um pouquinho melhor. O fenômeno resulta de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição do perispírito, que se produz sobre o próprio corpo. Gente, nós sabemos que Jesus é um espírito de tanta evolução que certamente ele não tinha mais um perispírito igual ao nosso. O perispírito dele já era de uma sutileza, de um desenvolvimento muito maior. E ali houve uma aparição desse perispírito quintessenciado, ou seja, do melhor que a gente possa imaginar. Por isso, essa luminosidade, esse brilho que apareceu. Né? Isso. Então, nesse desenhinho ali, de duas formas a gente pode entender. Ó, o nosso corpo físico, o perispírito é uma forma fluídica do nosso corpo. Então, se eu tenho 1,60 m, o meu perispírito também tem 1,60 m. Se eu tenho 1,90 m, o meu perispírito tem 1,90 m. Né? Então, assim, essas características, o nosso perispírito é igual que o nosso corpo. Só que o nosso perispírito é que contém toda a matriz do nosso espírito. Então, o espírito a gente define como uma luz. Não dá para definir o que seja espírito até hoje. É uma criação de Deus, não é material,
não se sabe exatamente o que é. Pode passar o próximo. Voltamos aqui para o abacate, já expliquei isso em outras vezes, né? Então, envolvendo o germe de um fruto, existe o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório para o espírito propriamente dito. Isso está lá explicado no livro dos Espíritos, na questão 93. Então, gente, essa explicação ali, para a gente fazer isso de forma bem prática, né? Vamos usar o abacate. Daí, a polpa do abacate seria o perisperma. Usando essa palavra da biologia, o Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele inventou a palavra perispírito, tanto como a palavra espiritismo é uma invenção do Kardec, a palavra espírita é do Kardec. São neologismos. E ele podia fazer isso porque ele era um grande estudioso, ele publicava livros de gramática, ele tinha um grande conhecimento. Então, para comparação perisperma, ele colocou perispírito para nós, né? Então, lá na polpa do abacate, volta ali para a gente ver. Então, a casca do abacate, gente, seria esse nosso corpo físico aqui, que é perecível, que um dia vai acabar, né? Vai ser enterrado, vai ser cremado. Esse corpo aqui está com os dias contados, né? O nosso perispírito seria a polpa do abacate, só que não é material, é semimaterial, é fluídico, como se fosse uma coisa de éter, de fumaça, de nuvem, né? Alguma coisa fluídica. E lá a semente seria o nosso espírito, ou seja, onde concentra toda a nossa individualidade espiritual, tá? Então, quando a gente fala em perispírito, lembrem dessa imagenzinha ali, desse bonequinho meio transparente. Vamos adiante. Então, esse laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo físico, mas o espírito conserva aquele segundo corpo, aquele meio transparente, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Então, assim, por exemplo, existem pessoas que veem espíritos. São os médiums, né? Os médiums que têm mediunidade de visão, eles conseguem ver espíritos. Tem gente que vê vultos, né? Tem gente que consegue ver com mais definição os espíritos. Então, quando essas pessoas veem espíritos, na realidade o que elas estão vendo é o perispírito. Porque o espírito não é algo visível. Elas estão vendo o perispírito de um espírito, né? E o corpo físico já se foi, certo? Então, vamos adiante. Nessa figura ali, mostra, por exemplo, nós dormindo, em desdobramento, o nosso perispírito se solta do nosso corpo e durante o sono, em desdobramento, nós fazemos algumas viagens astrais, que são viagens onde nós vamos aprender em algum lugar, coisas necessárias. Nós vamos encontrar os nossos entes queridos que já foram antes de nós. Nós, às vezes, somos levados para alguns lugares para ensinar, para ajudar, para prestar auxílio. E isso acontece durante o sono, sem nos prejudicar, desde que nós estejamos bem. Por isso é muito importante a gente fazer aquela oração antes de dormir, pedindo proteção, para que se a gente for chamado a fazer esse desdobramento, isso se dê em segurança, em harmonia, em paz, né? Mas lembrando, gente, que esse desdobramento, ele não é total, ele só é parcial. Porque lembra da semana passada nós falamos da morte do Lázaro? O Lázaro não estava morto, porque o perispírito dele ainda não tinha se soltado do corpo físico. E nós, em sono, em desdobramento, também nós não soltamos totalmente do corpo.
Somos espíritos vibrantes, portadores de um perispírito que tudo registra e guarda. Então vamos lembrar bem disso. Esse perispírito, gente, ele grava tudo o que nós fazemos. Essa é a matriz onde tudo fica registrado. Tudo que fazemos de bem, grava lá. Tudo que fazemos de mal, grava lá. Os nossos sentimentos de raiva, de mágoa, de medo, de culpa, de egoísmo, ficam gravados no nosso perispírito. E às vezes, então, quando nós reencarnamos, o nosso perispírito passa isso para o corpo físico em forma, muitas vezes, de doenças. Por isso a humanidade é tão doente, né? O perispírito é o corpo mediador entre o espírito e o corpo físico, fazendo uma condensação energética diferente, dependendo das experiências nele imantadas e arquivadas. É o Senhor do Espírito, a nossa matriz bioenergética. É o molde diretor da nossa organização física. Tudo que o espírito sente é refletido no perispírito. Tudo que o corpo filtra manifesta-se no perispírito, sendo captado, absorvido, sentido e conduzido até o espírito pelos inúmeros condutores energéticos que o ligam a ele, assim como ao corpo físico. Então, nós já ouvimos falar dos chakras, né? Os chakras são os pontos de ligação do nosso perispírito, os centros energéticos, os centros de força, e que vivem em desequilíbrio, e por isso nós vivemos com tantas angústias, com tantas situações de desequilíbrios psíquicos e emocionais. Então, ali, mais uma figura, por exemplo, quando uma pessoa, digamos que aquela figura lá, a moça desencarnou, os médicos e enfermeiros ainda estão trabalhando ali, né? Talvez tentando reanimar o corpo dela, mas ela talvez desencarnou. Então, às vezes, ela é levada para o mundo espiritual nesse estado como ela se encontra ali. E lá no mundo espiritual, às vezes, ela permanece por alguns dias ainda em estado adormecido para ir despertando aos pouquinhos, né? Nem sempre isso acontece, tudo depende também do nosso merecimento de ter uma morte assim, né? Pode passar. A transfiguração, ela reflete sempre a qualidade e os sentimentos predominantes no espírito. Então, significa o quê? Que Jesus era um espírito top, né? Para ter aquele brilho, né? E nas igrejas, por exemplo, nós não vemos os santos todos representados com aquela auréola na cabeça, né? Isso nada mais é do que espíritos de alta evolução, já que passaram aqui pela Terra e que certamente para os médiuns da época eram vistos com essa luz que emanava do chakra coronário deles. E por isso eles são representados com aquela auréola dourada. As lições que ficam dessa passagem. A autoridade espiritual do Cristo, isso aí não se questiona. O entendimento de que ele era o Messias aguardado. Aqueles 12 apóstolos acompanharam Jesus, os discípulos todos, na curiosidade, será que ele é o Messias mesmo? Sempre tinha esse questionamento, você é o Messias mesmo, né? Então, assim, depois dessa transfiguração, não ficou mais dúvida, né? A ideia da sobrevivência do espírito e da reencarnação, por quê? Porque mostrou ali quem? Moisés, que já tinha vivido 1.300 anos antes. Se ele apareceu ali, é porque o espírito dele ainda estava vivo. Apareceu ali Elias também, né? Então, significa o quê? A sobrevivência do espírito. E da reencarnação, nós vamos ver mais adiante por que essa passagem tem a ver com a reencarnação também. E os fenômenos mediúnicos, gente, para ter visto aquela nuvem chegar, sair uma voz de lá, para ver tudo aquilo, é óbvio que Pedro, Tiago e João eram
grandes médiuns. Se não fosse nós, com a nossa fraca mediunidade, talvez a gente não ia perceber nada, né? Bom, o Pedro, Tiago e João, então, eram poderosos médiuns de efeitos físicos, doadores incomuns de energia magnética. E a transfiguração de Jesus mostra a grandiosidade do seu espírito. Ou seja, vamos lembrar que quando o nosso planeta Terra foi formado há 4,5 bilhões de anos, quando aquela bola de fogo soltou do Sol e veio durante milênios esfriando para hoje ser o nosso planetinha azul, médio, né? Mas ainda azul. Então, ali Jesus já estava no comando. Então, é um espírito muito antigo, que certamente fez toda a sua evolução em outros planetas, em outras galáxias. E a ele foi designado cuidar da formação do nosso planeta. E ele veio aqui pessoalmente há 2000 anos e nos deu a fórmula. Está aqui a fórmula. Novo Testamento, o Velho também, mas o Novo Testamento é o código de moral que nós temos que seguir. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos qual é o modelo e o guia que nós temos que seguir para sermos boas pessoas, bons espíritos. E os espíritos responderam uma palavrinha só, Jesus. Né? Então, o código está todo aqui, prontinho. E 1850 anos depois de Jesus, nós tivemos a vinda do Espiritismo, que veio nos trazer o Evangelho redivivo. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos revivecendo o Evangelho, fazendo ele compreensível, contextualizando ele com a nossa vida. Isso. Na situação de uma pessoa reencarnada, o seu perispírito não se encontra livre, está preso ao corpo físico. Todos nós que estamos aqui hoje presentes, vocês que estão em casa, o perispírito está ali bem presinho no nosso corpo físico. Tá? Como isso acontece, um dia a gente vai explicar melhor. Mas quando um óvulo é fertilizado, ali o perispírito já está próximo. Quando o bebezinho nasce, o perispírito aproxima do corpo físico. Até os 7 aninhos, isso vai se acoplando aos pouquinhos. Com 7 anos de idade, o nosso perispírito está totalmente acoplado ao corpo físico. E na hora da morte, acontece a mesma coisa. O perispírito vai soltando lentamente do nosso corpo físico. Molécula a molécula, átomo a átomo. Assim como houve a união um dia, assim vai haver a separação. Nessas condições, por ação do próprio encarnado, que daí é o fenômeno anímico de nós mesmos, ou de um espírito comunicante, daí a gente fala do fenômeno mediúnico, o perispírito é envolvido por energias radiantes, uma espécie de vapor fluídico, denso e tangível, que se deposita sobre e ao redor do corpo físico, escondendo-o ou tornando-o invisível. Então, é isso que eu expliquei para vocês, a visão, né, que muitos médiuns têm de espíritos. Com o Cristo, esse fenômeno se revelou sublime. A pureza do perispírito de Jesus permitiu que o espírito dele desse aquele brilho, aquela luz que os 3 viram. Bom, agora então vamos continuar a interpretação do texto. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Nessa citação nós vamos ter a comprovação da imortalidade do espírito e da sobrevivência à morte do corpo físico. Ou seja, não tem como dizer que depois da morte acabou tudo. Ou essa turminha toda ali estava, né, viajando. Mas não, eles viram. Então vamos adiante. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio,
asseguram que o Evangelho não apresenta bases para esse movimento de intercâmbio entre homens e espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Tá? Então, nós vemos que tem muitas instituições que negam isso, de que não existe esse contato. Em diversas situações, nós encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos dos perseguidos. Quantas vezes nós vemos Jesus afastando demônios? O que são demônios? Demônios nada mais são de que espíritos equivocados, que ainda agem no mal e que às vezes estão ali próximos de uma pessoa, prejudicando a vida dela. E Jesus fez isso o tempo todo, afastava, exorcizava, e as pessoas ficavam melhores. Mas a mentalidade dogmática vê nisso apenas a manifestação de Satanás, um inimigo eterno e insaciável. Isso não existe, Satanás não existe. O que existe são espíritos equivocados, que ainda não entenderam. E essa mensagem toda que eu li agora para vocês está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier. E aí eu já lembro vocês que na semana que vem, na quinta-feira, a palestra vai ser sobre o Chico Xavier. Não percam, tá? O Chico Xavier, considerado a maior antena psíquica do planeta Terra até hoje. Existem grandes universidades do mundo inteiro até hoje estudando o fenômeno Chico Xavier. E na quinta-feira que vem a gente vai ver alguma coisa sobre ele. Continuando a interpretação. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. Bom, o que aconteceu aqui? Um fenômeno de voz direta. Uma pneumatofonia vinda do interior de uma nuvem luminosa. Então, se eu fosse médium e um espírito falasse através de mim, isso seria uma psicofonia. Mas se nós todos aqui agora, de repente, ouvíssemos uma voz vindo de algum lugar, isso seria uma pneumatofonia. É diferente, né? A existência terrestre nos impõe angústias inquietantes e aflições amargosas, não é verdade, gente? Estar aqui na Terra é maravilhoso, viver é muito bom, mas ninguém vai escapar dessas angústias inquietantes e das aflições amargosas. Vai ter hora em que nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por angústias. Mas como Chico falava, tudo passa. O que é bom passa e o que é ruim também passa. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança. Nós temos que ter serenidade e confiança diante dessas situações. As penas e os dissabores dessa nossa luta planetária contêm esclarecimentos profundos. Então, em cada dor, em cada sofrimento, em cada desafio difícil na nossa vida, tem um grande ensinamento. Um ensinamento que nós temos que tentar ver e tem que nos servir para alguma coisa. São lições ocultas, são apelos grandiosos. É a voz sábia e amorosa de Deus falando através dessas situações. Novamente o Chico falando no livro Caminho, Verdade e Vida. Por que Jesus pediu para os 3 apóstolos para que não contassem o que viram? Lembram lá quando a gente leu no comecinho, quando eles então estão descendo lá no monte? Ele disse, não conteis isso para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite, né? Bom, ele pediu isso por causa da incompreensão dos homens daquela época, que ainda não estavam preparados para compreenderem tudo que Jesus fazia e ensinava. Se hoje, gente, 2000 anos passados, nós ainda temos dificuldade, ainda acreditamos em milagres, ainda achamos que tudo isso foram fenômenos, imagina naquela época.
Então, se eles chegassem lá embaixo e dissessem, Jesus ficou luminoso, nós vimos. E outra coisa, como é que os 3 discípulos lá sabiam que aquele ali era Moisés e que aquele era Elias? Eles nunca tinham ouvido falar, né? Como é que eles viram? É que mediunicamente eles entenderam que aqueles 2 eram Moisés e Elias, né? Então, era preciso que o tempo lhes fosse aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais, e esse tempo passou, né? E nesse fato ali, Moisés revogou a proibição de se falar com os mortos, e veio ele próprio demonstrar a possibilidade agora tornada real. Então, gente, tem muitas instituições religiosas que proíbem tudo que diz respeito ao envolvimento com espíritos. E eles têm razão, isso tem que ser feito com muita seriedade, com pessoas de moral elevada, pessoas que estudam e que estão imbuídas de só fazer o bem. Por isso, Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.300 anos passados, ele proibiu aquela turma dele que ficou 40 anos lá atravessando o deserto com ele, proibiu, não pode invocar espíritos, porque eram homens rudes, rústicos, totalmente ignorantes. Imagina que espíritos eles iriam evocar. Só ia dar lambança. Então ele proibiu. Mas quando veio Jesus, Jesus vivia nesse meio. A Bíblia é recheadíssima de fenômenos mediúnicos, né? Então, quando Jesus ficou transfigurado e mostrou Moisés e Elias, ali ficou revogado. Podemos falar com espíritos, sim, só que não de forma de brincadeira. Isso tem que ser algo muito sério e muito visando o bem. Indo um pouco mais além, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: não conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Aí os discípulos interrogaram ele assim: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha, prestem bem atenção, isso aqui é bem importante. Aqui que vamos falar da reencarnação, tá? Eles estão descendo do monte, daí diz assim, os escribas, só vamos lembrar vocês, escribas eram pessoas daquela época que sabiam escrever. Então, as pessoas analfabetas, quando elas queriam deixar algo escrito, elas iam na casa de um escriba, falavam as coisas e os escribas copiavam. Então, muita coisa que nós temos na Bíblia foram os escribas que escreveram. Foram ditados por discípulos, apóstolos, mas foram escritos por escribas. Aí eles disseram assim, por que os escribas estão dizendo que é necessário que Elias venha primeiro? Está bem assim aqui na Bíblia, né? No capítulo 17, versículo 9. Aí Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Olha só, Jesus dizendo, Elias já veio, não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. O que João Batista veio fazer aqui na nossa história agora, gente? Nesse dia que Jesus foi lá para o monte com os discípulos, naqueles dias estava acontecendo o quê? O degolamento de João Batista. Porque João Batista veio um pouquinho antes de Jesus, ele era primo de Jesus e ele informava a vinda do Messias. Né? Então ele foi um antecessor, ele batizou Jesus simbolicamente ali, né? E como ele enfrentou os poderosos daquela época, dizendo que a turma que governava lá era corrupta, que explorava o povo, aí a Salomé, né, ficou brava e disse, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E o padrasto dela permitiu isso e trouxeram a cabeça.
Mas por que João Batista foi degolado naquela época? Se ele foi um homem tão bom, ele era filho de um pastor, né? Ele era filho da Isabel, que era prima da Maria. Ele só fez o bem. Por que ele foi degolado? Porque numa vida anterior ele foi Elias. E o que fez Elias? O Elias foi um profeta maravilhoso que fez o bem. Só que o Elias mandou matar 400 falsos profetas. E nessa época já se sabia dos 10 mandamentos. E um dos mandamentos diz: não matarás. O próprio Moisés recebeu os 10 mandamentos e quando desceu lá do monte com as tábuas, mandou matar 3.000 lá, porque estavam adorando um bezerro de ouro. Ou seja, é difícil para nós entendermos isso. Até hoje não tem gente que é favorável à pena de morte? Não é favorável ao uso de armas? Pois é, então nós ainda estamos favoráveis a matar. Ainda não entendemos aquele mandamento, né? Então ali ele quis dizer, ó, nessa vida o João Batista resgatou um débito de quando ele era Elias. Então talvez lá naquele monte Jesus estava mediunicamente passando para João Batista essa ideia, ó, você foi Elias, né? Então vamos adiante. E lá em Mateus, capítulo 11, diz assim: e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Jesus mais adiante informa de novo, ele é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falava isso o tempo inteiro. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? Gente, o que é isso? É nós vermos com os nossos olhos espirituais, é nós ouvirmos com os nossos ouvidos espirituais. Mas nós não, nós ficamos fixos só no que é material. Então ali estaria uma representação, né? Elias, João Batista, e segundo o Espiritismo, o João Batista depois reencarnou como Allan Kardec. Né? E lá em Minas Gerais há um consenso dizendo que o Chico Xavier é uma reencarnação do Allan Kardec. Tá? Nós não vamos discutir isso porque isso não é importante. O importante é que foram tudo espíritos que fizeram um grande passo de evolução na sua passagem aqui na Terra. Bom, para encerrar, vamos ver a mensagem do Emmanuel. O Emmanuel foi o benfeitor que acompanhou o Chico na sua estada aqui na Terra, né? E ele passa essa mensagem. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. Não tem uma frase aqui que não tenha uma significação divina. Por isso nós temos que ler com olhos de ver, nós temos que ouvir com ouvidos de ouvir, senão a gente vai ler isso aqui como uma historinha sem sentido, né? Na transfiguração temos a lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. A nossa verdadeira pátria, gente, é lá, no mundo espiritual. E de lá nós viemos de vez em quando aqui para a Terra para ter uma experiência na carne, para aprender. E aí nós estamos numa família onde nós temos desafios, nós estamos num trabalho onde nós temos desafios, nós vamos enfrentar doenças, nós vamos enfrentar pandemias, nós vamos enfrentar dificuldades financeiras. São esses os desafios que nos fazem crescer. Nada torna o homem mais criativo do que a dor e o sofrimento. Quando está tudo bem na nossa vida, a nossa criatividade fica zero, gente, porque a gente relaxa. Quando vem a dor e o sofrimento, a nossa criatividade vai a 1000. Por isso que nós estamos estagiando aqui na Terra para aprender mesmo a melhorar, né? Então, pertencemos ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que a gente se desmaterialize a todos os instantes. O que é desmaterializar? É parar um pouquinho, pensar, meditar, fazer oração,
se conectar com essa coisa maior que existe além de nós. Para que nós nos desenvolvemos em amor e em sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhes dormitam no coração. Todos nós temos no nosso coração os germes da sabedoria, do amor, do bem, da caridade. É só botar para funcionar. E que com isso todos vocês sigam em muita paz. Agora, para encerrar, o Patrick vai cantar uma música, oração para a gente. E que cada um de vocês aqui, o pessoal que está em casa nesse momento também, feche os seus olhos, se conecte com Jesus, com Deus. Imaginem a casa de vocês cercada de uma energia de muita paz, de muita harmonia, de muita luz. Imaginem espíritos benevolentes dando um passe em cada um de vocês. E que só reine paz e harmonia no coração de todos. Uma boa noite e uma boa música do Patrick agora. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embarrar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço,
te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.